Nós vamos conversar agora com o juiz da Vara do Trabalho aqui da cidade de Souza, o Dr. Clóvis Rodrigues Barbosa. E o assunto está relacionado às negociações trabalhistas, os acordos que estão sendo realizados em meio à pandemia da Covid-19 em todo o território brasileiro. E a primeira pergunta nesse sentido seria o seguinte: doutor, os acordos, as negociações estão sendo feitas entre patrão e empregado, ao meu ver, de certa forma, muito rápida. Essa rapidez, essa aceleração dessas discussões não podem trazer, principalmente em médio e longo prazo, algum problema para o trabalhador? Ou esse questionamento não cabe diante da atual situação, devido à necessidade de correr-se contra o tempo? A primeira questão diz respeito aos acordos que estão sendo feitos entre o patrão e o empregado para reduzir jornada, reduzir salário e até mesmo suspender o contrato, por conta da medida provisória que o governo editou autorizando essa prática. E uma das indagações que se faz é se essa pressa se justifica por causa da crise e se o empregado não pode fazer nenhum questionamento. E me parece, nessa análise que nós fazemos e que temos ouvido dos colegas juristas por aí, é que o acordo em si justifica pela necessidade de ter uma resposta imediata aos efeitos dessa crise, senão a gente poderia caminhar para um cenário de fechamento de muitas empresas e de muitas demissões, que seria bem pior do que apenas suspender temporariamente ou reduzir a jornada e o salário. A questão que se levanta, e que abre espaço para questionamento é no futuro, após a estabilizar essa pandemia, encerrar e termos um cenário de estabilidade, a manutenção ou não desse estado de precariedade, que essa é a grande preocupação. Então, o espaço maior que pode haver para questionamentos é justamente quando a situação se estabilizar e o empregador não incorrer no equívoco de querer manter esse estado de precariedade. Essa seria, então, a primeira grande preocupação a ser vista. Segunda pergunta, 1, 2, 3. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, outro dia teria tomado a seguinte decisão. As discussões entre patrão e empregado devem ter o aval do sindicato dos servidores, dos trabalhadores, isso até num prazo de 10 dias, caso contrário não tem validade. E recentemente ele mudou esse ponto de vista. Agora esses acordos têm validade imediatamente sem a necessidade do aval, do respaldo do sindicato, que pode até participar, mas não necessariamente para decidir. Com essa tomada de postura do ministro Ricardo Lewandowski, desfazendo o que disse anteriormente, o senhor acredita que ele agiu corretamente? A respeito da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que reconsiderou ou que alterou uma decisão sua que suspendia a aplicação imediata desses acordos diretamente entre patrão e empregado, sem a autorização, sem a anuência do sindicato. E o grande questionamento que se faz é se ele realmente acertou nessa decisão. A princípio, a análise que se faz, apesar de o Estatuto da Magistratura vedar comentários a decisões judiciais, mas aqui a análise que se faz é de forma pedagógica, como é autorizado pelo próprio Estatuto, é que foi uma decisão acertada, sim. E o principal motivo é porque dá estabilidade, dá segurança jurídica a esses acordos, já que pela decisão originária, o acordo firmado diretamente entre o patrão e o empregado, reduzindo jornada, reduzindo salário ou até mesmo suspendendo o contrato temporariamente, só teria sua validade após o sindicato se manifestar e dizer que concorda, ou então ele iniciar um processo de negociação coletiva. E isso daí gerava para o empregador, para o empresário, uma situação de dúvida. Afinal de contas, esse acordo vale ou não vale? Então, a medida provisória busca amenizar os efeitos
drásticos da pandemia. Se essa é uma das medidas mais práticas, mais efetivas nesse sentido para preservar os empregos, se eu tenho incerteza, se eu tenho insegurança quanto à validade desse acordo, por óbvio que eu não vou conseguir fazer esse acordo sem ter no final a convicção, a certeza de que ele valerá. Então, após uma provocação do advogado-geral da União, né, por meio de um recurso, o ministro acertadamente, a nosso ver, e vários colegas juízes, doutrinadores, estudiosos do tema, já se manifestaram também nesse sentido, que a decisão atual, proferida no dia 13 de abril, foi, sim, acertada e esclareceu a questão central, qual seja, o acordo individual entre patrão e empregado, ele é válido sim, inclusive no prazo de 10 dias que o empregador tem para comunicar ao sindicato sobre esse acordo. E é importante registrar, por fim, que ele ressalvou na decisão que o empregado tem a possibilidade de aderir a um acordo coletivo ou uma negociação coletiva mais ampla, que é o caso da convenção coletiva, caso esse acordo seja mais vantajoso do que o acordo individual, mas somente nessa situação. De qualquer forma, o que prevalece é que o acordo é válido, né, até que se tenha qualquer cenário diferenciado. Portanto, a nosso ver, a decisão foi efetivamente acertada. O juiz da Vara do Trabalho de Porto Alegre, o senhor Renato Barros, acabou tomando uma atitude inusitada. Ele suspendeu temporariamente o pagamento de 2 indenizações alegando a crise da Covid-19. Segundo ele, as empresas não estavam em condições econômicas de quitarem, de pagarem esses débitos, ou seja, essas indenizações. O seu colega agiu corretamente? O senhor faria a mesma coisa? A nosso ver, a decisão merece respaldo, né? Porém, não tive acesso ao texto, né, aos autos de processo. Então, não sei os detalhes que envolveram essa decisão. Mas o que é importante analisar nesses casos, e esses casos vão se repetir, né, de pedidos de suspensão de pagamento por conta dessa crise da pandemia, é que eu não posso estabelecer uma regra geral, dizendo que em todos os casos eu devo suspender o pagamento. Afinal de contas, existem especificidades de empresas para empresas que demandam uma análise caso a caso, né? Então, eu vou verificar se para essa situação o empregador realmente não tem condições de arcar com esse pagamento. Ou se eu posso estabelecer, por exemplo, uma condição diferenciada, reduzir proporcionalmente o valor, aumentar o número de parcelas, enfim, dar alguma condição que viabilize esse pagamento. O que não pode é a gente simplesmente suspender de forma genérica todos os encargos, todas as dívidas trabalhistas. Então, acreditando que o colega fez essa análise, trata-se de uma situação possível, de uma situação viável, porém a ser analisada com cuidado em cada caso concreto, por conta de 2 interesses de grande relevância presentes: o do empregador de não inviabilizar a sua empresa e o do empregado de ter mantido aquele valor que lhe vai garantir subsistência por um bom tempo.